Bota aí a quarta questão, meu querido. Bota aí. Pra gente entender outra questãozinha do Enem. Tá na tela? Balança a cabeça. Ok. Tô tomando gosto pelo negócio. Ei, Enem 2015 também. Vamos lá. Respira. O texto é grande, né? Concordo. Mas o Enem é assim mesmo. Ou você se acostuma com isso, ou você treina isso, ou você cria o hábito de leitura. Leia qualquer coisa, meu amigo. Mas crie esse hábito. É um hábito saudável. É um hábito que vai só trazer benefícios para você. Continuando, vamos lá. Quanto ao choque de civilizações, Enem 2015, tá? É bom lembrar a carta de uma menina americana de 7 anos, cujo pai era piloto na guerra do Afeganistão. Opa, vamos identificar questão. Nós estamos falando guerra do Afeganistão. É uma coisa mais atual, é uma coisa mais recente. A época da caça ao Bin Laden, né? Depois das Torres Gêmeas. Os Estados Unidos saíram numa caça aí e o Afeganistão foi um dos primeiros alvos, né? Lá tinha um regime muito cruel chamado Talibã, que teoricamente os Estados Unidos foram lá, bombardearam tudo e tiraram o poder desse Talibã que hoje, depois de muitos anos, está voltando de novo, viu? Vamos lá. Ela escreveu, voltando à questão, que embora amasse seu pai, e são palavras dela, ela estava pronta a deixá-lo morrer. O pai da menina, a menina está dizendo isso, a sacrificá-lo por seu país. Quando o presidente, na época, presidente Bush, citou suas palavras, elas foram entendidas como uma manifestação normal, e aí normal está entre aspas, de patriotismo americano. Vamos conduzir uma experiência mental agora, segundo o Enem, simples, e imaginar uma menina árabe, maometana, ou seja, da religião de Maomé, que são os islâmicos, ele está querendo dizer isso, pateticamente lendo para as câmeras as mesmas palavras a respeito do pai que lutava pelo Talibã. Não é necessário pensar muito sobre qual teria sido a nossa reação. Então, o que o enunciado do Enem está perguntando? O que ele está dizendo para a gente? Olha só, ele está dizendo que uma criancinha dos Estados Unidos disse assim, olha, meu pai pode até morrer na guerra, ele morre lá, que ele morra, mas que seja pelo nosso país, morra defendendo o nosso país. Né? A filha diz isso. E aí, imagine que você está assistindo, e é isso a experiência que ele pede para você tentar entender. Uma meninazinha árabe dizendo, meu pai, morra pelo Talibã, morra pela nossa religião, morra pelo nosso país. Quer dizer, se você está imaginando uma coisa, as palavras da menina americana parecem uma coisa patriótica. As palavras da menina maometana, islâmica, vai parecer uma coisa desequilibrada. Você pode até achar que não, mas eu garanto, como o Enem vai tratar a questão da cultura, de culturas diferentes. Veja, uma coisa é você dizer uma coisa. Foi o que eu disse mesmo, hein? Coisa. Vamos mudar a história. Você vê alguém falando da sua cultura, é simples. Mas a cultura do outro, você acha estranha. Você vê um cara da Escócia usando um kilt, uma saia quadriculada, é estranho. Você vê uma garota lá no Oriente usar argolas no pescoço, porque ter pescoço comprido é sinal de beleza na terra dela. Para nós é estranho, mas para ela não. E garanto que se você tivesse nascido lá, você teria a mesma concepção dela. Então, o que é que o Enem está querendo tratar nessa questão? A questão cultural. A questão, e aí, eu queria que você
focasse a minha agora na lousa. A questão basicamente de duas palavrinhas, por favor. Etnocentrismo, vou já explicar o que é isso. Etnocentrismo versus outra palavrinha que você precisa conhecer, alteridade. Professor, me explica mais dois conceitos que o Enem gosta muito quando fala de cultura. Etnocentrismo, meus queridos, nada mais é do que a gente faz quando a gente ri da cultura de outro, quando a gente acha que nossa cultura é superior, que é aquela coisa, o índio, por exemplo, na sua cultura simples, a gente diz que é primitivo, é a cultura dele. Não é primitivo, é o tipo de cultura que ele tem. Não, civilizado é o homem que mora na cidade grande. Nós temos até isso em relação ao homem do campo, né? Um preconceito, ou seja, etnocentrismo é quando nós achamos que nossa cultura é superior a uma outra cultura, que é diferente da nossa. Na verdade, ela só é diferente, não inferior. E a alteridade é exatamente, teoricamente, colocando mais ou menos no mesmo nível, o contrário de etnocentrismo. Não que seja diretamente isso, mas é quando você vê a cultura do outro, que é diferente da sua, e você pode entendê-la e não julgá-la. É você vendo a criança americana falando uma coisa e a criança muçulmana falando a mesma coisa e achar que as duas são de culturas diferentes, mas têm o mesmo direito de falar a mesma coisa. Você se assusta com a cultura maometana, islâmica, porque não faz parte da sua cultura. Então a gente tem que sempre ter alteridade, sempre respeitar a cultura do outro. Pode até estranhar, é normal, mas nunca inferiorizá-la por ela ser diferente da sua cultura. Vamos às opções, por favor. Veja o slide, bate o olho, leia da A até a E. A pergunta é a seguinte: a situação imaginária proposta pelo autor explicita o desafio cultural. Qual o desafio cultural que a gente tem aí no caso? Em ver a criança islâmica e a criança americana falando a mesma coisa. É não estranhar o que a criança islâmica fala. Ou seja, é dizer, assim como a criança americana tem esse direito de falar sobre o patriotismo, sobre a morte do pai em defesa da pátria, a gente não estranhar a criança islâmica dizer a mesma coisa, porque teoricamente é a mesma coisa, ou seja, é igual para as duas. Só que como a gente não está numa cultura islâmica, a gente vai tratar aquilo dali como o quê? Um ato de terrorismo. E é aí onde a gente tem que parar para pensar muitas vezes, tá? Nem sempre o que a mídia mostra é o que é verdade. Vocês sabem disso. A mídia é um poder muito grande. Vocês não têm ideia do quanto. Mas sem teorias da conspiração aqui. Voltando para a questão. E aí, já sabe qual é? Claro, a própria palavra está lá. Ou seja, se você soubesse perceber as duas mensagens sem achar estranho uma ou outra, você estaria fazendo um exercício de quê? De alteridade. Você estaria fazendo um exercício de quê? De ver a cultura e não estranhar ela dizendo aquilo só porque ela é islâmica, porque a americana disse a mesma coisa. Então, veja, letra E. E aí é um puro exercício de, primeiro, interpretação de um texto longo. Segundo, conhecimento de alguns conceitos. E quando cair esses conceitos, e quando o Enem traz cultura, geralmente o Enem traz pautado nesses dois conceitos. O etnocentrismo e a alteridade. E eu posso dizer para vocês que nós temos muito mais o exercício do etnocentrismo do que da própria alteridade. Ok? Você tem dúvidas aí? Você tem dúvidas? Se tiver dúvidas, por favor, mande. Se tiver perguntas, manda para mim, que aí eu vou
Então vamos lá. Tem uma pergunta. Vamos lá. Estou vendo aqui. Tem alguma pergunta? Tem aqui no YouTube. No YouTube nós temos uma pergunta. Que o Francisco Botelho está perguntando por que não a letra E. Pronto. Francisco Botelho, o Mateus, né? Não é isso? Está perguntando por quê. É Francisco Botelho. De qual questão? Dessa daí? Eu acho que é, não? É a letra E. É a letra E. A resposta certa dessa questão sobre cultura é a letra E. Né? A questão número 4 é exatamente isso que eu falei. É um exercício de alteridade. Se eu não disse a letra E, me desculpe, mas é exatamente a letra E. Eu botei até no quadro a própria palavra que se chama alteridade. Tá bom? Então, Mateus, obrigado aí.